bênção. Aleluias. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos estão felizes? Pode dizer amém? Até aqui nos ajudou o Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Amém, pastor? É um prazer para mim, uma grande honra poder compartilhar com vocês uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E eu faço muita questão que você me empreste um pouco da sua atenção. Eu quero merecer a sua atenção essa noite. Amém, amados? Eu quero cumprimentar a todos mais uma vez, boa noite. Faço questão e peço licença para cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do meu amigo, Dr. Wander Carvalho, que é o nosso vereador, representando aqui a Câmara Legislativa de Santa Luzia. Também foi ex-presidente da Câmara. Obrigado pela presença. Irmãos, eu queria, sem delongas, ser muito pragmático e objetivo, que você abrisse sua Bíblia, então, comigo, em Lucas, no capítulo 19, a partir do verso 1, amém? Aleluias, glória a Deus. Eu acho que você pode aumentar um pouquinho do meu retorno, por gentileza, Léo. Irmãos, quando você encontrar, você vai dizer, como de costume, glória a Deus. Enquanto a gente dá glória, Deus manda glória, amém? É assim que funciona, irmãos. Quando você achar, glória a Deus. Capítulo 19 de Lucas, nós vamos ler assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. Olha para mim um instante. Eu queria pedir licença aqui para a gente ler e eu fazendo algumas considerações para a gente extrair o máximo dessa explicação. Amém, amados? Então veja só, versículo 1: E Jesus entrou e passou em Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos. Publicanos era um termo utilizado para representar ou para identificar um cobrador de impostos. Diga comigo, cobrador de impostos. E Zaqueu, como está escrito aqui, era chefe entre os cobradores de impostos. Era como se fosse hoje o procurador da Receita Federal. Era um cara que trabalhava para o Estado, no caso aqui, para o Império Romano. Ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, e um detalhe, ele era muito rico. Diga comigo, ele era rico. Então veja comigo, Zaqueu, que era judeu, trabalhava para o Império Romano, que era quem subjugava ali os reinos, inclusive Israel. Ele, que era judeu, trabalhando para o Império, cobrava dos judeus, seus pares, impostos. Diga, impostos. Ele era rico. Versículo 3: E ele procurava ver quem era Jesus. E aqui eu queria fazer mais uma observação também, peço licença. Imagino eu que Zaqueu já conhecia uma fama de Jesus, porque Jesus era muito conhecido, né, Gregory? Jesus era conhecido pelos milagres que fazia. E eu lendo o texto até imaginei que Jesus, quando fez aquele milagre de mandar os seus discípulos pescar um peixe, pegar ali uma pérola e pagar os impostos, Zaqueu com certeza sabia desse milagre. E Zaqueu deve ter ficado feliz, porque ele era cobrador de impostos. Então Jesus disse aquela frase famosa: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é. Então Zaqueu, que já com certeza ouviu falar sobre Jesus, ele tinha um desejo, ele procurava ver quem era Jesus. Mas o texto diz, versículo 3, continuando: ele não podia, por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então imaginava que ele tinha dificuldade de ver Jesus. Ele teve uma ideia, o versículo 4 diz que ele saiu correndo adiante e ele subiu numa árvore, porque ele sabia que Jesus iria passar por aquele caminho. Então veja o verso 5: E Jesus, ao chegar naquele caminho, naquele lugar, ele olhou para cima, ele viu Zaqueu e ele disse: Ei, Zaqueu, chamou pelo nome e disse, versículo 5: Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ele, descendo depressa, ele recebeu em sua casa com júbilo. Veja só, ele recebeu com alegria Jesus na sua casa. E vendo isso, todos murmuravam. Todos quem, gente? Todos quem, pessoal? Diga, a multidão. Então a multidão que estava seguindo Jesus murmurou, dizendo, está aí no versículo 8, versículo 7, melhor dizendo: esse cara, ou esse homem, Zaqueu,
pecador vai receber Jesus na sua casa? Olha a murmuração daquele povo. Ele foi ser hóspede de um homem pecador. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo me disse que essa é uma característica normal, pastor Robson, daqueles que seguem Jesus, ou apenas seguem Jesus numa multidão. Essa é uma postura de julgamento natural, que o Espírito Santo falou no meu coração, daqueles que apenas seguem Jesus no meio da multidão. Continua o texto aí. Posso pregar, igreja? Amém? Já estou pregando. Veja bem, versículo 8. E Zaqueu ficando em pé. Uma outra observação: se a gente entende que ele ficou de pé, dá para pensar que ele estava no chão. Diga, ele estava no chão. E eu penso que ele estava no chão não sentado, porque ele recebeu Jesus com júbilo na casa dele. Então Zaqueu se levantou, porque ele estava, diga, no chão. E eu penso que ele estava de joelho, igreja, prostrado, porque se é comum o julgamento de uma pessoa que apenas está seguindo Jesus no meio da multidão, é comum também uma pessoa se prostrar, se ajoelhar, quando está diante de Jesus. Uma pessoa que está no meio da multidão seguindo Jesus, é natural que ela seja invejosa, é natural que ela seja desdenhosa, é natural que ela haja com julgamento como ele fez. Esse cara vai receber Jesus na sua casa, esse pecador. E é natural também que quando a gente tem um encontro face a face com Jesus, não nos resta outra escolha, não nos resta outra opção, como nós fizemos aqui no momento de louvor, de nos prostrar diante dele. Você pode dizer amém no seu lugar? E o texto continua, irmãos. Olha o que vai acontecendo, os desdobramentos daquele encontro de Zaqueu com Jesus. E Zaqueu, ficando de pé, disse: Senhor, eis que metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu vou restituir 4 vezes mais. Uma transformação, repita comigo, transformação. E eu vou repetir: se é comum dentre aqueles que estão seguindo, apenas seguindo Jesus no meio da multidão, ser uma pessoa julgadora, se é comum aquele que está diante de Jesus, como nós estamos aqui na igreja, nós nos prostrarmos em adoração, também é muito natural aquele que teve a vida transformada, levantar, se colocar de pé e ser uma pessoa diferente daí para frente. São coisas naturais que vão acontecendo, que nos deixam inclusive percebendo quem somos nós. A gente não pode julgar, a gente não pode olhar para o outro, mas a nós mesmos podemos sim. Examine-se, pois, o homem a si. Olhando esse texto, pastor Luciano, dá para a gente perceber se nós, ou quem nós somos. Pergunta a pessoa que está do seu lado: quem você é? Você é o do povão, da multidão, ou você é aquele que recebeu Jesus na sua casa? Pergunta para ele. Quem a gente é? Será que eu sou da multidão? Irmãos, e Deus me deu uma frase que eu guardei no meu coração, que você guarde no seu. Não dá, determinadas atitudes não são compatíveis com aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Eu que tive um encontro com Deus, eu que recebi Jesus na minha casa, não posso ter as mesmas atitudes que aqueles que andam no meio da multidão. Não dá, cara. É incompatível, diga comigo, é incompatível. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite, porque Ele quer nos transformar em provocadores. Irmãos, uma coisa que eu já identifico nessa noite, para ser um provocador de milagres, não é estar no meio da multidão. Ah, mas tem a mulher do fluxo de sangue, que eu vou explicar sobre ela daqui a pouquinho, porque ela não estava na multidão, ela atravessou a multidão. A mulher do fluxo de sangue que o pastor Robson pregou aqui, o pastor Robson pregou esses dias, não foi? Pastor Luciano, ela atravessou a multidão. E diferentemente de Zaqueu, que não teve coragem de ir para a multidão, aquela mulher, que também é uma provocadora de milagres, atravessou a multidão porque ela queria provocar um milagre. Quantos provocadores de milagres aqui nessa noite podem dizer amém? Meu Deus! O óbvio que acontece quando a gente recebe Jesus na nossa casa é exatamente o que Zaqueu fez: transformação. Repita também comigo, é didático: transformação. E eu acho que quando o pastor, ele teve essa ideia da campanha, nós vimos aqui o vídeo do pastor Reinaldo Lemos, quando o pastor trouxe a proposta de nós sermos provocadores de milagres, né, pastor Luciano?
É porque nós ouvimos o pastor Reinaldo Lemos aqui em 2015 dizendo que não existe milagre pronto, existe milagre provocado. Diga comigo, não existe milagre pronto, existe milagre provocado. Irmãos, Zaqueu trouxe Jesus para dentro da sua casa, e a transformação é uma consequência natural. E eu tenho muita convicção de que Jesus vai visitar algumas casas aqui nessa noite. Irmão, você não entendeu? Eu tenho muita convicção de que Jesus vai visitar algumas casas aqui nessa noite. Mas eu receio ter que dizer que não são todas as casas que Jesus vai visitar. Nossa, que Deus é esse que fica escolhendo casa. Não, não tem a ver com quem Deus está escolhendo, mas aquelas pessoas que andam escolhendo a Deus. Tem pessoas que estão escolhendo Deus. Já viu aquela música? Só um minutinho. Eu escolho Deus, eu escolho, não sei se o tom que ele está tocando, mas é mais ou menos isso. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de... Tem pessoas que andam, que estão desenvolvendo a sua caminhada, escolhendo Deus todo dia. É essa pessoa que vai chamar a atenção de Deus, amém, amados? Então o pastor Luciano, como eu disse, imagino eu, escolheu esse tema dirigido por Deus, mas com essa inspiração que nós ouvimos lá atrás. Não existe milagre pronto, existe um milagre provocado. E eu queria explicar uma coisa importante para vocês. Quando eu estava escrevendo, pastor Robson, essa mensagem, eu meio que tive uma ilustração, uma imaginação de um galpão, ô Vander, um depósito. Me permita explicar de forma mais simplista, não quero banalizar obviamente as coisas do reino de Deus, mas é uma explicação boa para mim, que talvez possa ajudar você a compreender melhor o que é esse milagre pronto, milagre provocado. Porque o milagre que eu acho que não tem pronto, é o milagre de pronta entrega. Porque o milagre de Deus definitivamente já está pronto. Jesus disse, está consumado. Tudo que eu preciso, ainda que não tenha chegado, já está disponibilizado. E pensando nisso, escrevendo, estudando sobre isso, eu tive uma visão de um galpão. E me permita fazer essa comparação. Pensa num depósito da Shopee, quem gosta de fazer compra pela internet. Shopee, financia a gente aqui. E eu pensei nesse galpão, porque a compra pela internet é o que está crescendo demais. Então eu imaginei, pastor Robson, um grande galpão com o produto que a gente quer. E eu penso, o que você quer? Um celular? O celular que você quer, eu quero um iPhone. Você compra na sua casa e sai de onde estiver, seja importado ou não, e ele vai chegar na onde você? Diga, é verdade. Sim ou não, igreja? Então eu comecei a pensar que esse grande galpão, ele pode ser comparado para essa relação de provocadores de milagres também. Mesmo sendo simplista. Porque veja comigo, desenvolva o raciocínio. Para esse produto que eu quero, que está lá no galpão da Shopee, mero exemplo, chegar até na minha casa, o que tem que acontecer? Uma série de coisas. Ele está lá no depósito esperando a transportadora ir buscar. E o que faz a transportadora ir buscar o produto que eu quero lá na Shopee? Quem provoca? Diga, eu, consumidor. É o consumidor que provoca a transportadora para buscar o produto lá no galpão da Shopee. Então essa é a relação consumerista, uma relação de consumo, uma relação comercial. E eu comecei a entender e fazer um paralelo de como funciona também a nossa relação espiritual. Porque a gente pode estar lá em casa, a gente pode estar aqui na igreja, e a Bíblia diz que se a gente ora, pode muito em seu efeito a oração de um justo. Quantos justos aqui nessa noite? O que nós muitas vezes não entendemos, pastor Luciano, é que justo não é só aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que faz atos de justiça, mas justificação é por si só um ato declaratório de Deus, que todo aquele que acredita em Jesus já está justificado. E isso te credencia como justo. Então pode muito em seu efeito a oração de um justo. Então a relação com Deus é, eu estou onde estiver, se eu orar, a nossa oração sobe até Deus, Deus envia o seu anjo com a sua resposta na mão, aonde a gente estiver. Então a gente começa a perceber uma série de similaridades, de coincidências. Eu destaquei algumas para vocês,
para você crescer junto comigo nesse pensamento e começar a enxergar que você pode sim se tornar hoje, sair daqui, um provocador de milagres. Porque na relação de consumo, Dr. Wander, o que faz a transportadora ir buscar o produto lá no galpão da Shopee é a minha provocação. E como que eu provoco? Diga, comprando. Irmãos, e até para comprar, até nessa relação consumerista, eu tenho que ter fé. Em ambos, eu preciso exercer a fé. Ué, pastor, mas a fé não é as coisas de Deus? Não, a definição de fé em Hebreus está escrito muito claramente. Fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, e a convicção de fatos que se eu não tiver fé, que eu vou comprar na minha casa o meu celular e ele vai chegar, eu não compro. Se eu não acreditar na credibilidade da empresa que vai me vender no produto que eu vou comprar, eu não, irmão, tem que ter fé até na hora de passar o cartão. Vai passar. Tem que acreditar. E a fé que nós aplicamos na hora que nós pedimos é a fé de Deus em nós. Porque nós acreditamos que não estamos aqui perdendo nosso tempo. Nós acreditamos que nós não estamos aqui no entretenimento. Nós não estamos aqui numa relação à toa, num teatro. Nós viemos aqui porque acreditamos que a oração que se fizer nesse lugar será contemplada por Deus e Ele nos responderá. Porque senão a gente nem vinha. Quem viria na igreja a não ser uma pessoa despretensiosa? Mas a maioria das pessoas que sai da sua casa e vem para um templo, a maioria das pessoas que fecham a porta do seu quarto em oração, é porque acreditam que serão ouvidas por Deus. E a oração que se fizer nesse lugar, Deus ouvirá. Você pode dizer amém no seu lugar? Então começa a entender que há similaridade. O milagre de Deus também sai desse galpão. Eu não consigo imaginar que há um galpão no céu, pastor Luciano. Até porque o reino de Deus já está estabelecido aqui na terra, está aqui no meio de nós estamos no reino. Mas eu consigo entender na fé ativada. Quando eu oro, alguma coisa ativa. Alguma coisa acontece, porque é assim que foi com Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel no capítulo, irmãos, olha que ilustração maravilhosa nós vamos ler. Daniel capítulo 10, a partir do verso 11, quando você encontrar, como de costume, você vai dizer, glória a Deus. Para mim está começando a esquentar aqui, irmãos, estão entendendo? Diga amém. Olha o que está dizendo esse texto aqui, meu irmão. Daniel capítulo 10, versículo 11, e disse-me ele, o anjo disse para Daniel, ei Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu falo, põe-te de pé, levanta Daniel, pois eu estou aqui enviado para você. O anjo está falando para Daniel. E quando ele me falou essas palavras, eu me levantei tremendo. Diga, tremendo. Irmãos, se assim como Zaqueu se prostrou diante de Jesus, essa também é uma reação absolutamente natural para aqueles que temem a Deus. Quando nós vamos na igreja e ouvimos um pastor pregar, quando nós colocamos uma música no carro e ouvimos aquela ministração, precisa ativar a fé em nós. Porque se eu quero ser um provocador de milagres, a fé é um elemento fundante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, então, será impossível me tornar um provocador de milagres. Então, assim como Daniel, assim como Zaqueu, Daniel está aqui diante de Deus, ali representado por aquele anjo, e ele disse, no versículo 12, não temas Daniel. Olha essa, irmãos, meu Deus, desde o primeiro dia que você oraste, colocou o seu coração para entender, e se humilhou perante Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Ah, mas Daniel é homem de Deus, e quantos homens de Deus nós temos nesse lugar? Quantas mulheres de Deus nesse lugar? Quando a gente ora, Deus responde. Irmãos, é muito mais forte do que a relação comercial. É muito mais potente a nossa fé, a nossa oração, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. E aí Daniel orou, e eu queria trazer uma curiosidade no versículo 13 para você. Olha o que ele disse, respondendo algumas perguntas que podem ser questionadas aqui nessa noite sobre a demora de uma bênção. Ai pastor, mas está demorando tanto. Hoje é o sexto elo, até agora nada, pastor Robson, até agora eu estou esperando.
Olha o que está escrito nesse texto agora, versículo 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia, versículo 13, resistiu-me, ou em outras palavras, me atrapalhou, entrou na minha frente, por 21 dias. Irmãos, a resposta de Daniel estava descendo, ou estava vindo, a gente imagina, amém? Estava vindo, mas na hora de chegar, o príncipe, o demônio, os demônios estão aí à volta, ao nosso derredor, procurando oportunidades, e aqui esse demônio resistiu ao anjo que estava com a resposta de Daniel, por 21 dias, e olha o que está dizendo o texto, porém, Miguel, que é um dos principais príncipes do reino dos céus, veio me ajudar, e eu permaneci, ou seja, eu permaneci com a resposta nas mãos. Você acha que Deus, irmãos, na Shopee corre o risco do transporte se perder, mas na relação com Deus, a nossa resposta não se perde. Ah, mas está demorando demais, pode demorar o tempo que for. Você acha mesmo que Deus, pastor Luciano, ao ver ali o anjo passando aquele aperto com o demônio, com a resposta de Daniel, Deus ficou preocupado? Eu não consigo imaginar esse Deus assim, o Deus que a gente serve, Messias, meu amigo. Eu não consigo imaginar assim, Deus, meu Deus, vai atrasar a resposta de Daniel, vai demorar. De vez em quando atrasa as nossas encomendas, não é verdade? E a gente fica ansioso, mas eu não consigo pensar em Deus preocupado, porque Deus é o Senhor do tempo, Ele é atemporal, e se demorou entre aspas, 21 dias para a resposta de Daniel chegar, era o tempo predeterminado por Deus para aquela resposta. Então se você está esperando, não importa quanto tempo, ainda que a gente atribua a palavra atraso, eu quero dizer para você, com base no que lemos, a sua resposta vai chegar. Qual que é o milagre? Qual que é, irmãos? Eu disse que dependendo do produto, dependendo da transportadora, a nossa encomenda chega de um dia para o outro, sim ou não? Eu não posso te dizer qual dia vai chegar a sua bênção, meu irmão, mas uma coisa eu posso ter certeza, a sua resposta vai chegar. Vai chegar, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. A palavra dele permanecerá. Então é sobre esse fundamento que não vacila, que eu vou continuar caminhando e vou receber a minha vitória, provocando diga glória a Deus. Continuando, irmãos, então quando nós pensamos em provocadores de milagres, é comum que a gente imagine uma ação, porque o verbo imprime ou exprime ação, não é isso mesmo, Rosa? Provocar é agir, tem que fazer alguma coisa. Eu já imagino alguém com uma ação direta, uma intervenção, vamos provocar um milagre, vamos ser provocadores de milagres. A gente já logo pensa, será que eu tenho esse perfil? Será que eu sou proativo, igual o pastor Robson pregou no início da campanha? Muito bem colocado, inclusive. Será que eu tenho iniciativa? Será que eu sou despachado para isso, realizador? Eu digo uma coisa para você, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual, irmãos. E no texto que nós lemos lá em Lucas 19, quando Zaqueu teve a visita de Jesus, Jesus concluiu dizendo assim: hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Isso me permite pensar, Deus não faz acepção de pessoas. Então se você hoje não se sente qualificado, pastor, mas você não sabe da minha história. Talvez você não se sente digno de ser inclusive intitulado como um provocador de milagres, porque você não é uma pessoa proativa, você é uma pessoa retraída, você não é uma pessoa de expediente, você é uma pessoa reprimida, você sempre tem constrangimento, você tem vergonha, e está tudo certo, porque essa é a sua característica, irmãos. Tem algum problema? Não, a não ser que no seu trabalho, o seu chefe queira que você seja mais despachado, aí você vai ter problema, tem que pensar nisso aí. Mas caso contrário, tá tudo bem, porque são características que definem a sua personalidade. E Deus não faz acepção de pessoa, irmãos. Tem gente, pastor Luciano, que não tem coragem de vir aqui na frente pedir oração para o senhor. Quando levanta a mão, você chama aqui na frente, abaixa na hora. Opa!
Tem gente que quer sentar lá atrás, e todo respeito a vocês que estão aí atrás, mas tem gente que quer ficar de longe. Zaqueu ficou observando. Irmãos, a característica de Zaqueu pode ser de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. E às vezes quando você vê todo mundo falando, vamos fazer, tem que fazer, a mulher do fluxo de sangue, eles abriram o telhado, tem que descer o paralítico, você fica em apuros. Como que eu vou fazer para provocar um milagre? Eu vim pregar para você em especial nessa noite. Você que se sente talvez um pouco desqualificado, um pouco com receio, vergonhoso, tímido, você também tem direito, e você pode sim provocar um milagre, chamando a atenção de Deus nessa noite. É seu jeito. Você pode dizer amém no seu lugar? O problema para mim, aí eu quero fazer um parêntese aqui, me permitam. Para mim isso não é problema, cada um é do jeito que é, personalidade. A avaliação é sua, se está te atrapalhando no seu convívio social ou não. Mas o problema para mim está na sociedade, porque é ela que está impondo para a gente que todo mundo tem que ser igual. Uma sociedade que está padronizando todo mundo, uniformizando, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que vestir igual, e se tem um diferente, já olha assim, que pessoa estranha, né? Já condenamos as pessoas, apontamos quem é diferente, quem anda diferente, quem veste diferente, quem vota diferente, porque as pessoas falam de democracia, mas se eu falo que votei num partido diverso, eu sou cancelado. Perigoso de me tirarem do grupo, da família, porque nós estamos vivendo uma padronização. Irmãos, é tão sério que eu estou falando e pertinente, que eles estão cogitando não, já estão falando isso há muito tempo, de unificarem a moeda, uma moeda universal. E pior que eu ouvi essa semana, uma religião única, para parar com essa bagunçada toda que eles falam. Todo mundo igual, irmãos, todas as pessoas têm que andar igual. Absolutamente. Isso não é só fora não, na igreja também. Houve um tempo, né, Miriam? Ai daquele que não gostasse do Diante do Trono, tem que gostar das mesmas músicas. Falar mal da Ana Paula Valadão? O quê? Eu gosto da Cassiane. O quê? Você é doido? Gente, cantar Cassiane aqui em cima, é claro que nós estamos fazendo de exemplo, mas na igreja também nós fazemos o quê? Apontamos o diferente, porque queremos todo mundo igual. Mas somos todos iguais nas nossas diferenças. E aí eu fico pensando que pessoas como Zaqueu, que não tem coragem de vir aqui à frente, que talvez tenha um complexo de inferioridade, um autodesprezo, porque Zaqueu era pequeno, ele mesmo diz no texto, ou melhor, o texto mesmo diz sobre ele. Zaqueu também tinha uma característica que fazia dele uma pessoa repulsiva, porque ele cobrava impostos, ele extorquia. Zaqueu, ele ficou rico tomando dinheiro dos outros. Isso é muito claro de perceber. Quem trabalha para o Estado fica rico, só se tiver outras formas de renda. Ele era rico, irmãos. E na hora que Jesus entrou na vida dele, dentro da casa dele, ele falou: eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Quem faria isso se não tivesse culpa? Eu acho que eu vou ter que fazer, porque eu fiz muita coisa errada. E ele, gente, olha o que ele fez mais. Pastor Robson, ele devolveu 4 vezes mais para aquela pessoa que ele lesou. Melhor que o nosso código do consumidor aqui brasileiro. Se você faz uma cobrança indevida e paga indevidamente alguma coisa, você tem que ser restituído em dobro. Repetição de indébito. Me segue para mais dicas. Zaqueu, ele tomou uma postura e falou assim: eu vou devolver tudo que eu peguei errado. Diga transformação. Mas Zaqueu, antes de provocar esse milagre, ele chamou a atenção de Jesus. Os provocadores de milagres, mesmo que não tenha proatividade, mesmo que não seja uma pessoa despachada com expediente, com iniciativa, eles podem chamar a atenção de Jesus com o seu. Diga, porque Deus vê o coração. Se Deus olhar o seu coração hoje, o que Ele pode dizer? Se Jesus olhar o seu coração, qual que vai ser a atitude dele para com a sua vida? Será que Ele vai falar: desce daí, vem aqui, eu quero entrar na sua casa? Meu Deus, que coração puro,
Que coração de servo, coração adorador, está com dificuldade, está desempregado, está com luta, está enfermo, mas olha que bênção, o coração aqui rendido, derramado aos pés da cruz. Meu Deus, eu quero entrar na sua casa. Será que Jesus vai poder falar isso de você nessa noite? Diga amém. Jesus olha o coração. E eu queria dizer para você nessa noite, o que você quer que Jesus faça em você? Isso para mim, pastor, é a chave do evangelho. Porque as pessoas têm um pouco de estigma negativo em relação ao evangelho. Mas pensa comigo nessa proposta. O que você quiser, você vai ter. Jesus disse: vinde a mim quem estiver cansado e sobrecarregado, que eu... Basta vir. Wander, vem, é só vir. Graça, minha tia linda, é só vir. Se você vier, você já volta. Gente, quem já ouviu alguém falar assim: já estou leve, uau, já estou bem, ficou lá atrás no bebedouro, mas eu vou embora bem, estou bem melhor hoje aqui para casa. Hoje eu vou voltar diferente. A pessoa nem entrou no templo, nem veio aqui, mas o ambiente já encostou nela, e ela já sente o quê? Aliviada. Diga alívio. Eu já preguei aqui uma vez sobre a diferença entre o alívio e o descanso, e nesse texto Jesus fala: se você quiser alívio, vinde a mim. Se você quiser descanso, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Eu quero subir de nível, então não dá para ficar de longe só olhando. A proposta que Jesus tinha para Zaqueu é a seguinte: Miriam, desce daí depressa, porque hoje me convém na sua casa. Zaqueu podia ter ficado na árvore. Não, está de boa, Jesus, já vi o milagre acontecendo, já vi quem eu queria, porque eu queria te conhecer, está tudo suave. Talvez você que está aqui nessa noite só veio para ver. Veio porque alguém te convidou, veio porque você sabe que a igreja é legal, tem uma mensagem legal, tem um louvor legal, tem um ambiente gostoso. Mas Jesus tem uma proposta diferente para você nessa noite. Ele quer entrar na sua casa. Ei, mas você precisa descer de onde você está. Sai dessa árvore. Sai da árvore, Zaqueu, porque eu vou para sua casa. Zaqueu não pensou duas. Fala assim: Zaqueu desceu correndo. Zaqueu desceu correndo, porque Jesus sabia que ele podia só satisfazer o que ele queria, que era conhecer. O que Zaqueu queria? Gente, está lá no versículo 3. Zaqueu queria conhecer Jesus, saber quem ele era. Zaqueu talvez de brinde até viu alguém sendo curado, mas Jesus tinha um plano maior para Zaqueu. E Zaqueu, desce, quero entrar na sua casa. Para você receber, anote isso no seu coração, para você receber o que Deus tem para você, Jesus precisa entrar na sua casa. Não dá para ficar de longe não, igreja. Não dá para ser da multidão, não dá para ficar de longe, espiando, curiosidade. Você até pode chamar a atenção de Jesus, mas se você quiser o que Ele tem para você, você vai ter que descer da árvore. Ele quer entrar na sua casa, amém? E para finalizar, eu penso que Zaqueu, ele não pensou duas vezes para receber Jesus na sua casa. E talvez essa seja a sua dificuldade. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite que pensam duas vezes quando Jesus faz o convite para entrar na casa. Mas aí, como é que, se Jesus for lá, estou cheio de mala de dólar, os dólares, está tudo guardado lá em casa. Imagina Zaqueu pensando: se Jesus for lá e ir na cozinha, então ele vai ver um tanto de coisa errada. Se Jesus for na minha casa, Zaqueu não pensou duas vezes, ele se alegrou e desceu depressa. A palavra para você nessa noite, guarda no seu coração: desça depressa. Deixa Jesus entrar na sua casa depressa, ainda que você não tenha arrumado a confusão lá. Ah não, quando eu terminar aquela relação, aquela errada, quando eu devolver, fazer igual ele, devolver minhas coisas que eu fiz errado. Irmãos, não espera nada, você não tem que fazer nada. Jesus entrou na casa de um pecador igual o Zaqueu, e ele vai entrar na sua também, e vai arrumar a sua casa, como ele fez na minha casa. Eu não esperei arrumar as coisas lá em casa para convidar Jesus para entrar. Ele entrou e colocou as coisas no lugar, porque é isso que ele faz. Jesus transforma as coisas, e a escolha é sua nessa noite. Ser provocador de milagre nem sempre precisa ser proatividade. Você pode chamar a atenção de Jesus com o seu, mas eu vou falar mais, não me interprete mal, com a sua curiosidade. Deixa eu ver o que está acontecendo ali.
Deixa eu colocar um pedido de oração para ver se funciona mesmo aqui. O pastor vai lá para Israel, viu? Olha aqui, irmãos. Isso aqui não é para sortear um brinde, não, gente. Isso aqui é para orar, viu? Olha só. Eu vou arriscar. Na curiosidade, Jesus entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu estava na árvore, meu Deus do céu. Zaqueu não tinha pretensão nenhuma, gente. O que eu quero dizer é, mesmo na nossa despretensiosidade, Jesus pode entrar na nossa casa e mudar a história da nossa vida. Meu Deus! Então, se você está aqui por curiosidade, eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Se você só veio ver e ser aliviado, tudo bem, mas Jesus quer mais para você. Ele quer uma proposta diferente. Eu quero orar por pessoas nessa noite que vão se levantar assim. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, que começou o ano com a proposta de nós sermos inabaláveis. Diga, inabaláveis. Irmãos, isso não é só um slogan não, gente. É uma postura. Nós vamos ser inabaláveis, amém, amados? Uma vida inabalável, uma família inabalável, uma fé inabalável, as nossas finanças inabaláveis, a nossa relação com Deus inabalável. Mas nós precisamos nos posicionar. Então se posicione nessa noite como pessoa inabalável. Nós somos provocadores de milagres. Quem quer ser provocador de milagres? Então se posicione. A proposta é essa. Se posicione nessa noite, nem que seja por curiosidade. E você vai ter uma surpresa na sua casa, porque Jesus vai transformar a sua vida.